Ana Flávia Marques, ela é diretora do Instituto Lula, foi coordenadora do programa de voluntários da campanha Lula 2022 e coordenadora de comunicação Lula Livre, de 2018 a 2021. Fez parte da coordenação digital da campanha Haddad 2018, é doutoranda, mestre e especialista pela ECA da USP, Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. É jornalista e pesquisadora do Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho ECA USP. Ana Flávia, seja bem-vinda. Obrigada, Vika. Eu quero começar me penalizando, porque hoje é aniversário da Vika e do Davi. Ou seja, duas pessoas que estão trabalhando aqui comigo hoje. Parabéns, Vika, parabéns, Davi. Para humanizar também um pouquinho a nossa aula, prometo que vou rápido, viu? Para vocês poderem comemorar a vida de vocês, porque ela merece muito ser comemorada. Muito Eu vou obrigada. começar apresentando aqui. Fiz uma apresentação para a gente se guiar, viu, turma? Mas isso aqui é um bate-papo, um caso que a gente traz para vocês verificarem como que a gente fez na campanha do Lula, o que a gente refletiu, como que surgiu. Então vamos aqui, gente. Para vocês entenderem o que a gente vai conversar hoje na nossa aula. A gente vai conversar sobre o contexto que a gente está, que é sempre muito importante, essa diferença entre ativismo, militância e voluntariado, que tem umas nuances, principalmente legais, que é importante a gente se ligar, né, na campanha, e o caso do programa de ativismo, voluntariado da campanha do Lula, e no cenário municipal, como que a gente pode fazer. Vai ser uma conversa, vocês podem ir levantando perguntas aí para a Vika, o nosso time de monitores que também está aqui no chat, para a gente fazer uma prosa bem leve, bem solta, vocês aproveitarem e tirar todas as dúvidas de vocês. Então, de contexto, o que eu queria começar falando para vocês? Há limitações importantes do ponto de vista da participação popular nas campanhas eleitorais. Depois das últimas modificações, acho que a gente já até se acostumou um pouco com elas, mas antigamente tinha comício, showmício, os postes eram cheios de propaganda, tinha nas pontes, viadutos, né? A participação popular ela era outra, a campanha era muito mais viva durante mais tempo do que é hoje. Após as últimas modificações na legislação eleitoral, a campanha é muito curta. Então, ela se dá muito ali nos últimos dias de campanha, propriamente dita, né, onde a disputa, a Dandara falou na aula passada que é uma onda, né, e esse sprint final é quando ganha de fato as ruas, mas isso acaba impossibilitando uma participação popular mais organizada. Por isso que uma campanha de voluntários, uma campanha de ativismo é muito importante para as campanhas municipais. Então, a gente precisa perceber isso, essa limitação, né, da legislação, e que acaba fazendo com que as campanhas fiquem muito ali entre as corporações, né, em reuniões mais fechadas, quando a gente gostaria que fosse sempre mais aberto, tivesse mais participação popular. Então, esse é um dado do contexto importante que influencia diretamente na eleição municipal, tá, turma? Outro dado é que o Lula é presidente agora, né? Tá muito mais fácil de fazer campanha agora do que em 2020, no meio de uma pandemia, com Lula preso, inclusive, injustamente. Então, a gente precisa aproveitar muito. A Dandara também falou sobre isso na aula passada. Quem não assistiu a aula da Dandara, volta lá no nosso AVA, que foi uma aula fantástica. A gente vai retomar alguns conceitos hoje, mas ela falou isso, né? De cada um ser o Lula da sua cidade, se representar como representante do Lula, para falar sobre as realizações do governo, saber listado quais são as realizações do governo na sua cidade. Tem várias iniciativas, tem o PAC, tem Desenrola, né? Então dá para aproveitar bem as ações do governo Lula na sua cidade. E a outra coisa, que é de contexto, e um contexto mais longo, um outro item, é que nós, da esquerda, né, os progressistas, a gente foi acostumado culturalmente a falar em praças públicas, palanques públicos, falar para muita gente, falar para geral. E com as plataformas de redes sociais, a gente precisa se forçar a fazer uma comunicação mais segmentada. E nisso também os voluntários ajudam muito, gente. Vocês vão verificar o caso aqui que eu vou trazer para vocês da campanha do Lula, em a gente falar aquela mensagem para aquela pessoa. Então, por exemplo,
Para que eu vou divulgar uma mensagem evangélica num grupo católico, por exemplo? Essa mensagem ninguém vai gostar de mim, né? As pessoas não vão divulgar para outras. Então, é muito importante a gente se atentar à importância da comunicação segmentada para mobilizar as pessoas, para mobilizar nichos específicos de campanha, de atores da opinião pública. Então, esses são dados importantes. Por quê? Porque antes das redes sociais, a gente chegava na praça e falava para todo mundo, né? Desde Aristóteles, né? Agora, as redes sociais, elas te dão um enquadramento. Então, é como vocês aqui. Vocês estão vendo só que tem livros atrás de mim. É igual a rede social. Os algoritmos mostram só uma parte. Vocês não estão vendo aqui que tem uma bagunça aqui de maquinário, que tem uma tela preta, que é o conjunto, né? Então, o conjunto daquela realidade, mais fatores daquela realidade, e isso tem nos forçado a fazer essa comunicação mais segmentada. Então, é importante a gente se ater a isso. Há uma mudança importante. Há uma mudança importante para que a gente possa conceber também esse território, né? Então, por exemplo, o território mudou muito. Quando o Lula fazia as mobilizações em 79, em 80, por exemplo, né? Eles chegavam na fábrica, a diretoria dos sindicatos, os militantes, e conseguiam falar com muita gente ao mesmo tempo. Hoje não, hoje é mais ou menos como esse grafo aqui, que está, não sei se está na tela para vocês, está aqui, né? Está compartilhando para vocês, que é que as pessoas são mobilizadas por interesses comuns e elas estão dispostas, como esse grafo, né? Então, aqui tem uma comunidade, elas se ligam por interesses comuns, por associações. Então, hoje, por exemplo, se a gente for chegar na frente de uma universidade, a gente fala com muito estudante dela que está ali saindo, mas tem um número grande de estudantes que fazem ensino à distância. Como a gente faz para falar com essas pessoas? Então, é uma mudança no território, na forma como a gente enfrenta o território, muito importante também na hora de a gente planejar as ações de ativismo, de voluntário e de comunicação da campanha. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a gente sempre disputou o território físico, e a gente precisa conceber também o território digital, a internet, como um território que nós também precisamos ocupar. E isso requer uma estratégia, isso requer um pensamento, isso requer uma ação, né? Isso requer pessoas, né? Então, por isso que eu trouxe aqui essa disposição. Hoje, por exemplo, as empresas de aplicativo, elas usam esse tipo de grafo aqui para saber onde tem mais trabalhadores, por exemplo, entregadores. Não é mais como o Lula aqui que mobilizou esse lindo comício lá na década de 79 e 80, né? Então, essa mudança é muito importante para a gente, só de contexto, né? Para vocês observarem. Passando aqui, turma, eu trouxe para vocês a diferença entre ativismo, militância e voluntariado. Vocês vão perceber que a diferença não é tão grande, né? Mas olha só, o ativismo. O ativismo é qualquer doutrina ou argumentação que privilegie a prática efetiva da transformação da realidade em detrimento da atividade exclusivamente especulativa. Aqui entra mais um conceito, mas, ou seja, o ativismo ele privilegia a transformação da realidade via ação, né? Tem muito mais ações do que elaboração, teoria. A militância é essa prática da pessoa que defende uma causa, busca a transformação da sociedade através da ação. Então, tem a militância política, social, né? Estudantil, em que pese que para a gente tudo é político, né? A gente já passou dessa fase. E o voluntariado, por que eu trouxe isso? Porque há legislação específica. Então, como a campanha, tanto a campanha do Lula como a campanha do vereador na cidade, ela tem um CNPJ, né? Ela é uma pessoa jurídica, né? Que o candidato é o responsável por ela, então a gente precisa ficar ligado também nessas questões legais, tá, turma? Então, o voluntariado é aquela pessoa jovem, adulto, que devido ao seu interesse pessoal e ao seu espírito cívico, né? Ela dá parte do seu tempo, sem remuneração alguma, e diversas formas de atividades, organizadas ou não, né? Por bem-estar. E aí tem duas leis importantes aqui que a gente precisa se ligar. Essa lei de 98, que é a lei do voluntariado no Brasil, que é mais simples, e essa lei da administração pública, onde os voluntários podem se voluntariar na administração, na prefeitura, né, em outras esferas do poder público. Então, isso é importante porque o voluntário tem uma série de contrapartidas legais, você tem que assinar um contrato, tem que assinar. Então, por isso que
na campanha do Lula, teve um momento que a gente falou, o que a gente coloca, né? E a gente perguntou para os próprios voluntários, falaram, não, aqui é tudo militante, é tudo voluntário, vamos lá. Então, a gente fez uma pesquisa, tá tudo certo, produção? Meu cabelo tá fazendo barulho, gente, desculpa. Então, a gente consultou eles mesmos e eles acharam que era melhor a gente seguir com outra nomenclatura, mas, na essência, é essas pessoas que a gente busca para fortalecer a campanha, para fortalecer a candidatura. Ana, mas por que isso é importante? Turma, isso é muito importante. Porque as campanhas eleitorais vitoriosas foram aquelas que despertaram o imaginário coletivo e são transbordadas por ativistas, simpatizantes e que geram uma mobilização autônoma, criativa, popular. Então, agora mesmo, a gente viu na Argentina as pessoas nos vagões, em ônibus, no transporte público, pedindo voto, né? Então, elas tinham consciência do que elas estavam fazendo ali e elas foram fazer essa campanha, né? Então elas entravam, falavam por que elas não queriam Milei. A gente teve esse movimento aqui também em 2018, lembro muito do Paulo Betti pegando ali e indo falar nas ruas, né? Artista, movimento vira-voto, né? Movimentos criativos, isso é muito importante. Então, a campanha, a gente busca essa campanha do voluntariado porque a gente quer perder o controle da mobilização, né? Campanha boa é aquela que a gente perde o controle, a gente vê vídeos novos, as pessoas fazendo os vídeos, as pessoas defendendo, né? Fazendo material, fazendo vários tipos de contribuições que nem passa pela coordenação da campanha. Então, campanha boa é quando a gente perde esse controle mesmo, a gente vê milhares de ações e a gente tem que buscar estimular com que as pessoas participem dessa forma. Se for um negócio chato, eu quero me engajar na campanha da Dandara, né? Mas tudo que eu for fazer, eu tenho que passar por várias pessoas para saber se eu posso fazer. Esse voluntariado, essa militância não vai fazer. Né? Porque essa militância a gente já tem nos diretórios, essa militância que está acostumada a seguir esse rito, ela já está ali com a gente. A gente quer essa outra que fala, eu não quero, não sou do diretório, mas eu quero defender a candidatura do Sérgio, eu quero defender a candidatura do Davi, então eu estou aqui para ajudar. Então nós temos que buscar esse tipo de mobilização, e por isso a campanha de voluntariado e ativismo é muito importante. Aqui eu trouxe o caso da campanha do Time Lula, que é o programa de voluntários da campanha. Como começou? Eu trouxe a foto aqui do Okamoto, porque assim, a gente tinha acabado a campanha Lula Livre e a gente estava pensando muito, né? Como que a gente pode fazer uma campanha em que os lulistas, ou seja, aquelas pessoas, não só aquelas que estão nos partidos, nas organizações do movimento social, elas poderiam ajudar a gente na campanha, atender o nosso chamado. E a gente conversava muito, eu, Okamoto, muitas das coisas que eu estou falando aqui também fruto de conversas que a gente fazia. E aí ele falou, Ana, a gente precisa resolver um problema. Vamos começar levantando a campanha dos voluntários para resolver um problema, que é como a gente fortalece as nossas ações nas redes, principalmente o WhatsApp e principalmente para combater fake news. Então, a gente ficou pensando, a gente pesquisou casos de voluntariados na América Latina, na Europa, da campanha do Bernie Sanders, a gente conversou, a gente trouxe para falar com os nossos voluntários o coordenador dos voluntários da campanha do Bernie Sanders e um programa de mentoria que a gente fazia. Então, a gente pesquisou muito até a gente chegar numa metodologia, né? Então, isso aqui foi muito fruto de um problema, a gente tinha que resolver um problema. Mas aí, esse japonês, Hanoi, um pingo d'água, ele falou o seguinte, Ana, mas só vai dar certo se você também for voluntária na campanha. Eu estava fazendo meu doutorado, né? Estava fazendo minha qualificação, tinha acabado de entregar minha qualificação, eu falei, eu topo. Então, vamos lá, vamos fazer essa campanha de voluntariado, vamos pensar como que pode ser e vamos colocar ela de pé e eu vou ser sua voluntária, você é a voluntária número 1. E fui a voluntária número 1 da campanha do presidente Lula em 2022. Então, foi isso, a gente tinha um problema para resolver e a gente aproveitou e estimulamos a campanha de voluntários. E aí a gente começou a perceber que tem etapas importantes, né? Então, uma delas é a causa. Que numa campanha eleitoral, isso está muito fácil, turma, porque a causa é eleger o Sérgio, o Davi, a Dandara, o prefeito, o vereador. Então, já tem uma causa clara para a gente mobilizar. Né? Então, qual o resultado que você quer com essa ação? Você quer eleger a Vica. Né? Então, vamos começar. E aí a gente percebeu que tinha uma outra parte, que é
um dado, né? A gente sempre fala de uma jornada, porque é uma jornada de relacionamento mesmo. É igual vocês aí quando estão querendo namorar. Vocês não chegam falando assim, quero beijar vocês, né? Não chegaram, né? Que eu sei que tem mais gente mais velha, os jovens podem fazer isso, mas não chegaram e falaram, eu quero te beijar. Você conversou, né? Entendeu da pessoa, viu se as ideias batiam, né? E aí você se sensibilizou. Então a gente viu que essa parte da sensibilização foi muito importante, porque a gente falou, olha, precisamos de você. Para a gente conseguir derrotar o bolsonarismo, a gente não vai conseguir sozinho. A gente não vai conseguir só com essas pessoas que estão aqui tradicionalmente do nosso lado. A gente precisa de você que não aguenta mais você. Então, a gente conseguiu sensibilizar as pessoas. E depois a gente colocava um problema, né? A gente falava como que a gente vai fazer? E a gente dividia esse debate, as pessoas iam chegando para fazer voluntários, e a gente como que a gente vai fazer? Então, a gente conversava muito com as pessoas, com os voluntários que iam chegando, de como a gente ia fazer. Depois eu vou destrinchar aqui para vocês numa fórmula básica, né? E aí tem a mobilização, e a gente manter as pessoas mobilizadas, né? Em torno de missões, em torno de tarefas, em torno de ações que as pessoas conseguiam executar. Porque esse voluntariado, vamos lá, nós estamos dando de barato que não é essa pessoa que está no sindicato, não é essa pessoa que já está no partido. Então, essa pessoa, ela tem muitas outras atribuições, ela tem uma vida social que é outra, ela não tem todo o tempo do mundo para militar. Então, a gente percebeu formas diferentes de manter essas pessoas engajadas. A gente se organizou, a gente elegeu o WhatsApp, porque lembra do objetivo do Paulo, do problema que o Paulo falou? Um dos problemas principais é a gente organizar a turma no WhatsApp, principalmente para combater as fake news. Então, a gente falou, vamos nos organizar no Zap. A nossa sede era no Zap. A gente falava, o nosso grupo de Zap é a nossa sede. E a gente fez isso em várias sedes, né? A gente montou vários grupos no começo da nossa organização. É claro que aqui a gente também fez um chamado público, depois eu vou mostrar para vocês. E também tem uma parte da gestão, porque assim, tem gente que conseguia fazer, tem gente que não conseguia fazer. Como que você acompanha tudo isso? Como você sabe que seu programa de voluntário está dando certo, né? Então a gente também pensava em como a gente ia calculando, como a gente ia avaliando o trabalho e ir fazendo a gestão disso, que quer dizer, ali no norte tem pouca gente. Então, o que a gente pode fazer para ter mais voluntários na região norte, por exemplo? A gente está com uma dificuldade em uma atividade, uma agenda de campanha de algum estado, e a gente ia atrás. Como que a gente pode fortalecer? Então, a gestão é muito importante, que nada mais é o acompanhamento dos processos que a gente define e a gente ia avaliando em tempo real e dando soluções, e avaliando e dando soluções para os problemas que a gente enfrenta, né? E o resultado a gente já sabe, a gente conseguiu eleger o Lula e foi maravilhoso, mas é bom também a gente avaliar depois. Se não chegou no resultado, por exemplo, você que é candidato, não sabe se vai ter chance de eleger, chegou lá num dia não elegeu. Mas tudo bem, pode não ser o resultado que a campanha esperava, mas ali você já tem um outro resultado que não é igual quando você entrou na campanha. Então, eu vou fazer o seguinte, vou juntar meus voluntários, não ganhei, o que eu faço? Eu não fui eleita, mas com certeza, pior do que estava, não vou estar, né? Então, vou reunir meus apoiadores, vou fazer uma conversa com eles, claro, olha, o resultado não foi o que esperava, mas vamos continuar mobilizados, a nossa intenção não é só para eleição, né? Então, também é importante fazer essa aferição dos resultados. Com qual metodologia, turma? A gente pesquisou muito, e aí a gente viu que vários lugares do mundo, inclusive essa metodologia que é utilizada pela ultradireita, que a gente precisava fazer uma ação em camadas. A gente estuda também muito bolsonarismo há muito tempo, né? Então a gente tinha tanto esse case da ultradireita, não só aqui no Brasil, como em outros lugares do mundo, de outros cases da América Latina, e todos eles tinham uma coisa em comum, essa organização em camada, que era o quê? Um que fala para 10, que fala para 100, que fala para 1.000, e sucessivamente. Então, e vai nessa sequência. Então, essa ação da gente montar as camadas, às vezes fala assim, é impossível, não sei por onde começar. Começa e vai nessa estratégia. Um que fala para 10, aí você organiza esses 10, que fala para 100, que fala para 1.000, né? Que vai falando. Então, que vai repetindo a sua mensagem, vai dando coesão à sua mensagem na rede, aos seus objetivos na rede. Então, essa metodologia aqui funcionou bastante para a gente na campanha do Lula. A gente chegou a
quase 100 mil voluntários com essa metodologia aqui de camadas, né? Que a gente chama metodologia de camadas, a gente chama metodologia de floco de neve, tem nuances, né, nessa metodologia, mas depois, para quem quiser se aprofundar, pode entrar em contato comigo que a gente continua essa prosa com todo gosto, porque é um tema que a gente gosta de conversar. A narrativa do time Lula qual foi? Primeiro, era importante a gente dizer que o Lula é um time, né? Não era só ele. O Lula sempre fez essa analogia de que ele é muitos, né? Quando ele foi preso, ele falou: eu vou ficar lá pela voz de vocês, né? Então, a gente quis seguir essa sequência. Então, a gente colocava lá, ó, reconstruir o futuro, que a gente lembra, é a nossa missão. Um país com emprego, comida na mesa, universidade, saúde, dignidade, o país da verdade e do amor. Basta de mentira e inflação descontrolada, descaso com o povo, desemprego e desesperança. Ou seja, vocês estão vendo aqui que a gente já trabalha sensibilização no chamado, no primeiro parágrafo, a gente já fala o que a gente quer, que a gente tem uma missão e a gente sensibiliza. E aí a gente vem para a mobilização. Se você está cansado de tudo isso e sabe que o Brasil tem jeito, é hora de levantar a cabeça, encher o peito de esperança. Vem fazer parte do time Lula. Então, a gente trabalhava muito essa narrativa de time. Por quê? Porque do time não precisa ter só o capitão. No time a gente precisa ter o zagueiro, o goleiro, né? E outros times, né? Eu joguei basquete, então eu era armadora, eu ficava passando a bola, armava jogada, e aí tinha o pivô, né? Tinha os alas. Então a gente precisa ter pessoas diferentes, com atuações diferentes em campo. Então, por isso que a gente escolheu essa metodologia e essa narrativa do time Lula. A gente precisava colocar o time do Lula em campo. E sem contar que tinha parlamentares, né, os candidatos a deputado estadual, federal, né, então dava mesmo essa narrativa de time. Aí a gente explicava, porque você tem que explicar como participar. A pessoa não está militando, né? Não é uma militante. Você tem que partir sempre assim, do ponto de vista que a pessoa não está esperando uma tarefa. Estou esperando a Ana me ligar aqui e passar a tarefa. A gente disputa o tempo das pessoas. Então a gente falava, esse aqui já está mais atualizado, porque os voluntários quiseram continuar. Aliás, se tiver voluntário aqui na nossa aula, dá um alô, que eu sei que tem alguns voluntários aí, pode falar no chat, eu sou do time Lula, porque eu sei que tem gente aqui. Eles quiseram continuar com o time Lula, né? Então aqui já está atualizado. Então a gente fala assim, ó, você precisa apenas da sua vontade e da organização do seu tempo. A organização do tempo é algo que é fundamental na hora de fazer um programa de voluntários, e eu vou mostrar depois para vocês por quê. E a gente também reforçava que tinha que ter compromisso, porque a gente não fazia só ação de rede, a gente fez ação de rua também. Agora, você imagina eu marcar uma panfletagem num grupo de WhatsApp, falar, vamos lá, turma, vamos fazer a panfletagem, chega lá, vão 4, 5 pessoas e eu não vou. Queimava o time Lula, né? Então a gente também trabalhou muito essa questão do compromisso, da organização, e a gente tinha também os técnicos, que eram aquelas pessoas que marcavam as atividades, que organizavam o time no WhatsApp, organizavam a ação. Depois a gente começou a ser tão bom na nossa estratégia que a gente fez os times por estados, porque isso rendia atividades, encontros. Então, por exemplo, eu lembro como ontem, o Lula foi para Piauí, e aí a gente ligou para os voluntários do Piauí, falando, vamos lá ajudar. Chegou lá, os voluntários distribuíram o panfleto, cadastraram um monte de voluntário, tinha problema na água, eles resolveram, ou seja, estavam ali com muita disposição para ajudar na campanha. Foi muito bonito, turma. Então, isso era bem legal de contar. Isso tinha o técnico. Então, o técnico falava, turma, o Lula está vindo para o Piauí. Vamos lá, quem pode ir? Aí passava uma lista no grupo de WhatsApp, as pessoas marcavam um ponto de encontro, teve gente que fez camiseta, a nossa camiseta era bem verde, assim, bem chamativa, igual esse verde que está aqui na tela. Então, é bem legal, bem as pessoas identificarem mesmo o time do Lula, mas isso a gente só conseguia porque tinha o técnico, que era aquele ativista que tinha mais tempo, que conseguia organizar outras pessoas. A gente falava assim, quando estiver em campo, coloca aí time Lula em campo, né? Então, usa a hashtag, porque para dar essa dimensão mesmo do time Lula em campo, o time Lula fazendo. E a nossa meta hoje é ter mais coordenadores ainda, né?
Então, a gente tem cerca de 300 mil contatos na nossa estratégia de WhatsApp e a gente precisa de mais, sempre de coordenadores, porque a gente vai aumentando o número de pessoas e precisa de coordenadores para ser a pessoa que vai organizar o grupo ou que vai organizar essas ações. E a gente falava, o que você precisa para entrar em campo? Então, a primeira coisa é ficar de olho nos contatos, porque a gente fazia um formulário. Vou só compartilhar outra tela aqui com vocês. Deixa eu só ver aqui, cadê? Que eu trouxe esse formulário para vocês verem. Não, eu vou abrir só um minutinho. Depois eu mostro para vocês. A gente fez um formulário. Lembra do formulário que a Dandara falou na aula passada? O formulário, gente, é muito importante. Porque ali você vai ter uma relação das pessoas que querem te ajudar, onde elas estão, o contato delas. Então, quando o Lula lançou o movimento Vamos Juntos para o Brasil, e foi a primeira participação do Alckmin num ato, a gente lançou um adesivo com QR Code. Quer ser voluntário do Vamos Juntos pelo Brasil? Vem com a gente. E aí foi um sucesso. Na primeira vez na rua, a gente conseguiu 7 mil pessoas que queriam ajudar a gente no ato de campanha. É claro que no ato tinha muita gente que já era da política, etc., mas a gente conseguiu também dialogar com essas pessoas e partir com uma base de 7 mil pessoas. E é muito importante a gente respeitar como aquela pessoa quer se comunicar com a gente. Se ela falar, quero por e-mail, você vai mandar só e-mail, né? Quero ligação, você tem que mandar ligação, e não fazer uma comunicação muito exaustiva, né? Porque às vezes a gente quer falar. Não, a gente precisa escutar também, né? Então a gente manda uma mensagem, vê o que ele respondeu, reforça, né? Olá, no outro dia, você está muito ocupado, tem algum momento para falar com você, né? Então, isso também é importante, mas os formulários são ferramentas importantes que vocês têm no Google. A gente vai subir um template de LGPD simples para vocês no Ava. Até semana que vem vocês podem me cobrar disso, porque é importante ter e marcando, né, o que é contato da pré-candidatura e depois da candidatura. A gente vai subir um material de apoio para vocês sobre isso, mas é muito importante esse trabalho de divulgar a campanha através de um formulário para você fazer o quê? Segmentar. Então, que a gente vai falar isso daqui a pouco. Passando aqui, deixa eu ver, por que não está passando? Aqui. E aí, turma, a gente dava, na época da campanha, os advogados da campanha, eles não deixaram a gente publicar essa política de compensação. Mas você tem que pensar o seguinte, o que você vai dar para a pessoa te ajudar? Né? Não precisa ser dinheiro, como o trabalho diz, né? É trabalho voluntário, de ativismo, mas hoje a gente quer avançar para essa bonificação de estrelas, etc., mas você pode oferecer informações privilegiadas, né? Você vai soltar primeiro para aquele grupo a informação em primeira mão, um contato na campanha a vereador, um contato com um candidato, por exemplo, o candidato vai fazer uma visita, vai tomar um café com esse voluntário para conversar com ele. No município, né, principalmente nas cidades menores, ou mesmo na capital, dá para tirar um dia e fazer uma política voltada para quem te ajuda, né? Então, você tem que dar alguma política de compensação também, né? Então, isso é muito importante para estruturar a campanha de voluntários, porque a pessoa tem que ver alguma vantagem, né? Hoje, até as marcas capitalistas disputam com a gente esse engajamento, esse ativismo. E elas dão milhares de brindes, etc. Qual que vai ser o seu diferencial? É muito importante pensar nisso. Numa fala, num telefonema, algo que você possa privilegiar. Vou escolher 5 voluntários aqui, os mais ativos, para fazer um dia de campanha comigo. Olha aí que legal. Dá para inovar bastante nessa questão de política de compensação. Na pré-candidatura do Lula, a gente fez momentos de mentoria específicas, que é quando eu falei para vocês que a gente trouxe o coordenador do programa de voluntários da campanha do Bernie Sanders para conversar com os nossos voluntários. Foi um negócio assim, muito legal, que as pessoas foram perguntando as tarefas, o que ele fazia, como que foi lá, e ajudou até a gente a pensar no nosso programa de voluntários.
Então, pensem nisso, viu, turma? Como que a gente pode fazer para que tenha uma política de compensação? Como você pode falar para trazer mais perto essa pessoa, né? É tão legal, você demonstra um carinho, demonstra uma humanização da campanha. Imagina receber uma ligação do candidato aí a vereador, né? Obrigado, você que é voluntário está fazendo todas as atividades. Então, pensem nisso com atenção. Aí a gente tem alguns exemplos de missões. Depois que a gente colocou a campanha dos voluntários no ar, a gente percebeu que a gente tinha um problema. Nem todo mundo tinha todo o tempo para fazer a campanha e tinha tempos muito diferentes. Então a gente começou a ter tarefa que a pessoa fazia no trajeto dela, no ônibus, ela indo do serviço para casa, que era disparar uma notícia contra fake news, por exemplo. Uma mensagem dizendo que era fake. Aí a gente tinha gente que falava assim, não, eu tenho 3 horas. Então, no formulário, quando vocês forem lançar, é importante ter isso. Quanto tempo você tem de disposição para fazer a campanha? Porque a pessoa pode ter esse tempo no ônibus, de casa ao trabalho. Não vai aproveitar isso? Pode aproveitar, né? Vamos lá, tem tarefa para todo mundo. Tem aquelas pessoas que falavam, não, final de semana, eu lembro da Eliana aqui, uma professora de São Paulo, falou, olha, Ana, não posso no meio da semana, mas no final de semana eu estou 100% para o Lula. Aí a gente já direcionava a campanha, outras tarefas que era só para o final de semana, né? Tinha gente que falava assim, olha, eu não tenho muito tempo, mas eu quero muito ajudar, o que eu posso fazer? E a gente começou a pensar em tarefas assim. No Sextou, a tarefa era sair com uma camiseta do Lula ou um adesivo do Lula. E isso faz diferença, turma, principalmente numa cidade. Imagina, a tarefa do Sextou é sair com a camiseta do partido, ou do candidato, ou com adesivo. Isso ajuda no volume da campanha. Aquela pessoa que só mandava mensagem no ônibus, ela colocava adesivo e estava ali mostrando para várias pessoas que ela tinha um posicionamento político, né? Então dá para pensar várias tarefas, dá para pensar tarefas na feira, né? Vamos panfletagem de 30 minutos na feira do seu bairro, né? Então depois eu vou até mostrar uns vídeos aqui que a gente fez para ajudar. Então é muito importante pensar em tarefas de acordo com o tempo que a pessoa tem. Pensem nisso, né? E pensem e sejam criativos na hora de pensar essa tarefa. A Dandara deu um exemplo bom aqui na aula passada. A tarefa que ela deu para colaboradoras de campanha dela era fazer listas de transmissão onde ela pudesse falar sobre a campanha da Dandara, por exemplo. Vocês podem fazer isso. Então, com as redes sociais, há uma gama de tarefas que a gente pode inovar e pode te ajudar muito na campanha de forma orgânica. E a gente começa dando tarefa, depois as pessoas vão, né? Vão toda sexta-feira, vão com adesivo, né? Ou já levam 5 adesivos para distribuir no trabalho, né? É o seu adesivo e mais 5 que ela poderia retirar para distribuir na universidade. Aquilo que a gente conversou no começo de perder o controle da mobilização, que deve ser um objetivo para a gente. Então, a gente também colocou, entre nos grupos de combate às notícias falsas. A gente percebeu no meio, né, da campanha de voluntariado que não bastava as pessoas só falarem é falso, é falso, é falso. A gente divulgava um jeito para elas denunciarem o link direto na plataforma. O que isso quer dizer? Tem uma notícia falsa no perfil do Bolsonaro, vai todo mundo lá, se for tipo 1.000 pessoas denunciar aquele post, a plataforma poderia colocar fora do ar. Então a gente começou a derrubar, a gente teve vários casos de derrubadas de links, que aí nem precisava chegar até o advogado. É claro que tem o efeito dela, né? Porque esse povo é do mal mesmo, faz as coisas tudo premeditado, mas a gente conseguia divulgar, a gente conseguia amenizar muito aquele efeito. Então é muito importante a gente pensar nessas tarefas. E a gente também colocou aqui uma carta de compromisso. Então as pessoas que aderiam a campanha de voluntário, a gente ficava pensando, olha, mas como que a gente vai dizer para essa pessoa que ela tem compromisso? Eu estou longe dela, né? Muitos voluntários eu conheço, assim, que me mandam coisas, me mandam mensagens, falam comigo, mas eu não conheço presencialmente até hoje. Então eu falava, como que eu posso exigir o compromisso se eu estou tão longe? Né? E aí conversei com o Paulo falou, vamos fazer uma carta de compromisso. E aí a gente fez uma carta de compromisso com alguns itens, que vocês, inclusive, podem copiar aí, ó. Trabalho em equipe, né? Então, quanto mais gente envolvida e com harmonia, melhor. Né? Em um time, cada jogadora tem a função, e todos são importantes. Né? Então,
a gente queria que cada um, aquela camada 1 que fala para 10, né, que eu falei para vocês, trouxesse mais gente com essa empolgação de um time. Então, a gente falou, trabalho em equipe é a primeira coisa, nada de fominha aqui, aquele cara que não passa a bola para ninguém, né? O time que tem fominha geralmente perde, hein, gente? Leva gol contra. Então, a gente tinha que ter esse clima, né, de equipe mesmo, né? Confiança, então a gente exercitava isso que eu falei para vocês. Se a gente marcava uma atividade, a pessoa ia, a gente tinha que trabalhar isso, a pessoa tinha que estar lá mesmo, né? Mesmo nas redes sociais. Vamos marcar todo mundo tuitaço, a turma do Twitter que estiver aqui, que eu sei que tem gente, já me chamaram, oi Ana, sou da turma do Twitter, estou assistindo sua aula. A gente fala, vamos marcar todo mundo às 8 horas começar a tuitar. Então, você imagina se metade faltasse, né? O time não ia ter confiança. Responsabilidade, organização e aprendizagem, né? Ou seja, a gente queria sempre que o nosso time queria aprender mais, a gente estimulava que o nosso time precisa sempre aprender mais, e isso foi bem legal, porque a gente fazia as mentorias, oficinas, as pessoas trocavam muita informação, né, para as ações que a gente fazia também entre elas, e isso vai criando uma sociabilidade, né? As pessoas vão se sentindo confortáveis. Deixa eu passar mais aqui. Deixa eu só ver. E aí, turma, a gente começou a perceber que a gente teria que ensinar muitas dessas tarefas, né, para as pessoas, porque se ela não é militante, então ela também não sabe como começar, o que a gente poderia fazer? Então, a gente desenvolveu uma série de coisas. Então, como ser um super voluntário, que era o coordenador, o técnico, que a gente chamava, como combater fake news, fale com quem está perto de você, porque às vezes a gente acha que fazer campanha é sair gritando no meio da rua, distribuindo, saindo toda de vermelho, com a estrela na testa. Não, gente. Às vezes eu falava, meu vizinho, tá aqui, ó, vou entregar o panfleto aqui no correio do prédio, se você tiver, mandar uma cartinha, se você tiver dúvida, pode falar comigo, porque numa eleição, os principais cabos eleitorais, né? Não é o grande youtuber, não é uma grande cantora, é aquela pessoa que conhece, que você conhece. Então, chega no final, principalmente na reta final, a pessoa fala assim, ô Sérgio, em quem você vai votar? Aí ele vai falar, eu vou votar na Ana, porque ela é gente boa e tal. E aí essa pessoa vai falar, então também você conhece ela? Conhece, então também vou votar. E aí a gente organiza nessa ação. Então não precisa pensar em coisas mirabolantes, né? Vamos começar do perto, vamos começar de onde a gente está, com quem você conhece, no seu local de trabalho. Se você não tem um local de trabalho, que hoje tem muito home office, no grupo, né? Chamando as pessoas individualmente, fazendo uma lista de transmissão para conversar com elas. Então, isso tudo a gente chamava atenção, né? Então, a gente fez ações de fotaço. Depois eu vou passar os links para vocês, porque quem quiser aproveitar, reciclar, que eu sei que vocês reciclam muito conteúdo aí da rede, colocar o logo aí, ó, o meu candidato também é do time Lula aqui nesses vídeos, só baixar e dá para utilizar também, viu, gente? Dá para utilizar roteiro, nossa, aqui é tudo livre, é tudo para vocês aproveitarem. Deixa eu passar aqui mais um pouquinho. Pontos de atenção, que eu queria chamar a atenção de vocês, para a gente concluir, porque hoje é aniversário do Davi e da Vika. A mensagem, gente, importa muito. E ela importa para sensibilizar. Então, por exemplo, na questão da segurança, né, que a gente fala muito, o Bolsonaro vai lá, o bolsonarismo, a ultradireita, né, e fala bandido bom e bandido morto. Aí você está conversando com a sua vizinha, o do lado falou bandido bom e bandido morto, fácil de resolver. Aí você vai lá e fala assim, não, a gente defende a desmilitarização da polícia militar, porque isso é muito mais difícil, né, gente, de a gente convencer as pessoas. Então, faça um exercício de fazer a síntese daquilo que vocês estão falando, das propostas, mas principalmente nas mensagens, né? Diga logo de cara o que você quer. Né? Claro que uma maneira simpática, depois eu vou subir lá no nosso Ava persona, né? Que é como a voz que você usa para falar com aquelas pessoas, a persona também, né? Psicológica, então é uma pessoa acolhedora, né? Você sempre tem que ser essa pessoa acolhedora, não aquela pessoa que corta, né? O debate, né? No grupo de WhatsApp, por exemplo, ou aquela pessoa que só joga link, né? Essa pessoa dificilmente ela agrega muita coisa, né? Depois eu vou colocar todos esses conteúdos de voz para vocês como material de apoio aqui da nossa aula. Então, preste atenção, a mensagem importa muito, 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 e é importante você perceber isso e perceber para quem você está mandando essa mensagem. Né? Então, aquilo que eu falei aqui, não adianta eu mandar uma mensagem católica, Nossa Senhora de Aparecida, viva Nossa Senhora de Aparecida, no dia 12 de outubro, para o grupo de evangélico, né?
Então, vamos, e o potencial da mensagem é que a pessoa goste tanto que ela passa para frente. Então, você tem que querer ganhar lastro na sua mensagem. A outra coisa é pense bem nas missões, é aquilo que eu estava falando para vocês. Pense bem, consulte as pessoas. Chegou um voluntário, já traga ele, fala o que você acha que dá para fazer, e quem não tem muito tempo, e quem tem muito tempo, né? E por tema, né? Vai trazendo as pessoas também para pensar nessas missões, mas pensem sempre, a grande maioria do povo brasileiro não tem condições de ficar 12 horas para vocês na rua. Então, se for depender só dessas pessoas para ganhar a eleição, nós estamos perdidos. Nós estamos envolvendo as pessoas, né? E use bem os grupos de WhatsApp. Eu depois vou mostrar até para vocês aqui alguns grupos, vou abrir meu WhatsApp para vocês, mas pensem nisso, porque se você montar o grupo de evangélico, por exemplo, né, as comunidades elas precisam ser fortalecidas por interesses comuns, associação, cada grupo é uma comunidade. Então você tem que pensar nisso, é como eu aqui, estou numa sala. Cada grupo é uma sala. Eu estou numa sala de vídeo, eles usam essa sala para fazer uma aula de vídeo. Se eu chegar falando para eles aqui, olha, precisamos falar sobre o impresso, eles vão falar, Ana, tá louca, né? Então tem que pensar muito nessas comunidades. Quem quiser aula, oficina sobre o WhatsApp, manda para a gente que a gente tem condições de mandar material para vocês, até de fazer uma aula extra, tá? Eu não vou continuar muito tempo aqui, porque eu já estou falando demais. Então pensem nisso, pensem nesses pontos de atenção que eu trago aqui para vocês. Pense na campanha do voluntário, pense numa campanha acolhedora, de braços abertos, para cima, que aceita a proposta, que conversa, né? Nessa mensagem, nas suas propostas, você não precisa colocar tudo como vai ser. Eu acho que o problema da segurança vai ser isso, e coloca lá, eu vou fazer uma regulamentação assim, assado. É só a síntese, até porque você quer que o povo participe da construção da sua campanha, né? Da construção da proposta. Então, não precisa ter muita coisa, né? Vamos colocar ali resumido para chamar mais gente para debater, porque aí depois que ganhou, é outra coisa, né? Aí você vai ter que pensar como vai fazer o processo, o impacto daquela proposta no orçamento, quem você vai chamar, para quem você vai consultar, vai chamar a população para consultar, mas é outro problema. Aqui pode ser coisas mais enxutas. Eu vou só tirar aqui essa apresentação para mostrar para vocês o vídeo que a gente lançou a campanha, já para encerrar, tá, turma? O preço da gasolina, os 679 mil mortos por Covid, o desemprego, a falta de esperança. Se você também está cansado de tudo isso, venha com a gente para construir o futuro que a gente lembra. Entre para o time do Lula e se torne um voluntário. Não precisa ser de nenhum partido político, é para todos e é fácil. Acesse lula.com.br e clique em Seja Voluntário. Preencha o formulário com seu nome, sobrenome, e-mail, WhatsApp e CEP. Depois, escolha como você prefere ajudar. Você pode escolher uma ou mais opções. Conversar com indecisos nas ruas, combater fake news, organizar ações de rua, coordenar grupos de WhatsApp, divulgar propostas do Lula nas redes. Você também pode nos dizer alguma habilidade que possa usar para ajudar na campanha do Lula. Daí, é só clicar em Fazer Parte. Pronto, você se cadastrou como voluntário do time do Lula. Agora é com a gente. Aguarde nosso contato e esteja pronto para as missões. Juntos, vamos fazer o Brasil ser feliz de novo. Bom, turma, é isso. Tinha mais algum material de apoio, mas depois eu mando para vocês, tá? Obrigada!